Evangelho segundo Mateus, capítulo número 3. Já abri Mateus. Mateus, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. A gente já leu esse texto, a gente já conhece, mas vamos ler de novo, que a pregação de João Batista, ele fala assim: Aqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com um fogo inextinguível. Quando João Batista começou a pregar, em todos os evangelhos que nós lemos, os 4 evangelhos, a gente vê que houve uma grande locomoção entre as pessoas. Até mesmo as autoridades do povo, os escribas, os fariseus, que eram uma classe de pessoas que se achavam superiores aos demais, até mesmo superiores aos demais religiosos, o texto diz aqui que eles foram ter com João Batista. Eu acredito que quando João Batista apareceu pregando, as pessoas ficaram eufóricas, para dizer o mínimo, porque a gente lembra que havia um período de 400 anos de silêncio, o período que a gente chama de intertestamentário. Fazia 400 anos que ninguém falava em nome de Deus, que ninguém ouvia falar de um profeta de Deus. 400 anos de silêncio por parte de Deus, como se Deus de alguma forma tivesse propositalmente deixou o seu povo no hiato, né? E de repente, quando aparece alguém falando, cumprindo todas as exigências de um profeta, com o perfil de um profeta, com uma mensagem de profeta, não tinha outra coisa a fazer a não ser ir atrás desse homem. O povo estava sedento, o povo se sentiu oprimido. Vamos lembrar que o povo estava, nesse momento, sob o jugo do Império de Roma. Naquele tempo, um império que governava com opressão, governava não com bondade, mas que tratava de forma muito desumana aqueles que eram governados por eles. Então, quando João Batista começa a pregar e começa a falar de um possível Messias, porque até então Jesus ainda não havia se apresentado, o povo viu uma esperança de pôr fim naquela miséria toda. Se esse, agora 400 anos depois, Deus manda outro profeta, e esse homem está falando com tanta autoridade, ele está falando de um Messias que há de vir, então esse sofrimento nosso vai acabar. E o povo corre para lá para ver o que João está falando ali naquele lugar. Interessante, o texto diz aqui, descreve a figura dele, um homem muito simples, de vestes feitas de pelo de animal, um homem que vivia no deserto, um homem longe do templo, de toda aquela pompa do templo, mas era um homem que era a voz de Deus. E abro um parênteses aqui, né? A igreja só vai ser voz de Deus, só vai ser ouvida como voz de Deus, quando estiver cheio do Espírito Santo de Deus, né? João Batista não era eco, João Batista era voz. Nós temos que ser voz de Deus, não eco da voz de Deus. Quando nós somos voz de Deus, as pessoas se movimentam, elas saem da choupana, saem do barraco, saem do palácio, saem das ruas, saem de onde estiver para ir ouvir essa mensagem. E João Batista era a voz de Deus, um homem cheio do Espírito de Deus.
E há 3 coisas na mensagem dele que eu fiquei meditando na tarde de ontem e na tarde de hoje, que eu observo nesse texto, e quero compartilhar com os irmãos bem rapidamente. Há 3 coisas que estão presentes na mensagem de João Batista e que fazem muito sentido para nós hoje. Primeiro, João Batista traz uma grande mensagem de arrependimento. A mensagem dele é um grande chamado de arrependimento. No verso 1 e 2, o texto diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Interessante, meus irmãos. As multidões foram ao encontro de João nas margens do Rio Jordão, e eles ouviram com clareza que sem arrependimento a gente não pode ingressar no reino de Deus. Sem um coração arrependido, sem um coração quebrantado, não há ingresso no reino de Deus. Sem arrependimento, não dá para viver perto de Deus. Sem um coração quebrantado, arrependido, não há salvação. Sem um coração arrependido, não dá para estar perto de Deus. Aquele coração que não se arrepende, aquele coração que não se quebranta, está inapto para o reino de Deus. A mensagem de João Batista é muito clara: arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aliás, até o próprio batismo sem um coração arrependido não serve de nada. Até o próprio batismo sem um coração quebrantado se torna só um mero ato religioso. Aqueles religiosos queriam o batismo de João. A ideia era a seguinte: se o reino de Deus chegou e o Messias vai instaurar o seu reinado, então vamos até lá, porque se nós formos até lá e de fato esse Messias aparecer, quem sabe a gente não tem alguma parte com ele nesse novo reino. Já que no reino dos romanos, nesse reino que está aqui agora, nós não temos parte, então a gente vai lá e participa, de alguma forma a gente entra nesse reino. E aí João Batista denuncia eles, fala: vocês estão aqui, mas vocês não querem arrependimento. Quando João Batista percebe que os saduceus, que os fariseus queriam parte no reino de Deus, mas não queriam passar pelas portas do arrependimento, João Batista expõe essa falácia e fala: olha, na verdade vocês estão aqui, mas vocês precisam se arrepender. Vocês precisam produzir frutos que demonstrem arrependimento na vida de vocês. E mais, João dirige uma palavra dura para eles, Vocês são raça de víboras, são mentirosos, vocês mentem, vocês são falsos. João Batista expõe a mentira, a pretensão do coração deles de querer o reino de Deus, mas sem passar pelo vale do arrependimento, sem passar por as portas do arrependimento. E essa mensagem, entende, meus irmãos, é muito atual, ela é muito necessária, porque arrependimento é assumir um compromisso com a mudança. Arrependimento não é remorso, as duas coisas são bem diferentes. Remorso é muito fácil de nós sentirmos, mas arrependimento é outra coisa. O arrependimento é assumir um compromisso com... O primeiro passo para a mudança é o arrependimento. Quando eu me arrependo de algo que eu falo, então eu assumo o compromisso de não falar mais aquilo. É quando eu me arrependo das minhas omissões, como talvez como servo de Deus, como pessoa, como, sei lá, ser humano, seja como for, eu estou assumindo um compromisso de mudar aquilo. Quando eu me arrependo de maquinar o mal, estou me assumindo um compromisso de não mais fazer isso. Quando eu me arrependo dos meus pecados, dos meus erros, sejam eles quais forem, eu estou assumindo um compromisso. É o primeiro passo nessa estrada para uma nova atitude, para um novo momento, para um novo jeito de falar, para um novo jeito de ser, para um novo jeito de viver. Ao contrário que remorso, não. Já expliquei isso na igreja, acho que uma vez ou duas, uma vez na escola dominical, outra no culto à noite. Essa palavra remorso vem do sentido de remorder, remoer, remastigar, mastigar várias vezes. E essa é a ideia mesmo de um animal que mastiga, engole, volta, mastiga de novo, fica remordendo sempre de novo, trazendo de novo. Eu posso sentir remorso a respeito de algo que eu fiz para alguém, mas não assumir compromisso com a mudança. Eu posso sentir remorso em relação ao que eu falei para alguém, mas posso não ter compromisso com a mudança. Eu posso sentir remorso em relação ao jeito que eu trato a minha esposa, por exemplo, mas não assumir mudanças com ela. A esposa pode sentir remorso do jeito que ela trata o seu esposo, mas não assumir compromisso com a mudança. Eu posso sentir remorso de algo que eu fiz ou não fiz para Deus, ou de acordo com a palavra de Deus, mas não assumir compromisso com a mudança. A palavra de João Batista era uma palavra que nos convida e convidava as pessoas ao arrependimento, a uma mudança.
a mudar o rumo, a mudar os seus caminhos, a mudar as suas escolhas, a rever a sua postura de vida, nova atitude. E eu vejo que essa mensagem é muito importante hoje, porque temo que nós estamos vivendo no tempo da cauterização. Cauterização é a cicatrização da alma, do coração, da emoção. E uma coisa que a gente vê hoje, esses dias a gente tem assistido, a gente está sem a conexão da internet lá de TV a cabo, então só pega o canal aberto. Então eu deixo no jornal, porque a única coisa que me interessa no canal aberto talvez é o jornal. Mas já estou desistindo, com 2 dias de assistir no jornal, porque é só desgraça, é só miséria, um que deu tiro no outro, é o outro que atropelou o outro. A gente viu não sei se vocês viram a notícia ontem, aquele advogado que estava em alta velocidade no carro, e me parece que ele estava tirando racha com outros, mas o fato é, tinha maconha no carro, tinha pedra de crack, tinha bebida alcoólica, tinha tudo, o cardápio era variado. E ele bateu no carro do outro rapaz, estava indo trabalhar, vocês viram lá o comissário de bordo, o carro pegou fogo, e ele não tentou nem tirar o rapaz lá de dentro, ainda simulou uma queimadura no braço, na mão, e a câmera de vigilância lá pegou ele chegando em casa, despreocupado, tranquilo, meu Deus, mas que mundo é esse que nós estamos vivendo, A pessoa vê o outro morrer carbonizado dentro do carro, finge ainda que queimou a mão depois para dar uma desculpa lá na polícia, lá na investigação. As pessoas parecem que estão cauterizadas, a gente não, parece que essas coisas não importam, mas a vida não vale mais nada. A vida do outro não vale mais nada. A gente vê as pessoas passando fome. Há pouco tempo vi aquela reportagem, você deve ter visto também, o menino entrou no Habib's para pedir uma esmola dentro do Habib's, vocês viram isso? O segurança bateu nele até matar o menino. E aí jogou o menino lá atrás da lixeira e falou que o menino estava passando mal e que morreu porque passou mal. E aí os exames mostraram, os seguranças bateram nele, segurança do shopping, do lugar, bateram nele e mataram o menino. Nós estamos perdendo essa capacidade, de distinguir o bom do mal, o justo do injusto. E essa mensagem então vem nos convidar, é uma mensagem de arrependimento, de quebrantamento. A pior coisa que pode acontecer é a gente viver uma religiosidade e nos desacostumarmos ao arrependimento. Isso tem que ser constante na nossa vida, é uma avaliação diária na nossa vida. Os religiosos que foram ter isso, acho que talvez foi essa a irritação de João Batista. Pessoas tão religiosas, mas que estavam cauterizadas. Não viam mais o sofrimento dos outros. Eles viam a religião, mas o sofrimento dos outros não. E aí João Batista então convida eles a lamentar o próprio pecado. Quando ele diz raça de víboras, o intuito era esse, lamentar o pecado. E às vezes nós lamentamos tantas coisas, mas não lamentamos por nós mesmos. Lamentamos a situação que nós nos encontramos, que não é a ideal que eu planejei há 30 anos atrás, há 15, há 20. Lamentamos a situação do país, lamentamos tantas coisas, mas não lamentamos por nós mesmos, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. E aí nós olhamos uma mensagem como essa, arrependei-vos. Interessante, Jeremias 8, 6 e 7, a palavra diz assim: eu escutei e ouvi, não falam que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um corre sua carreira como um cavalo que arremete com insensatez na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Nós precisamos ser um povo de discernimento, um povo de coração quebrantado, um povo pronto a ser tratado, um povo pronto a rever a atitude, a rever os conceitos, a rever a sua caminhada, a rever a sua estrada. E quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos, irmãos, que arrependimento e quebrantamento são irmãos gêmeos. Arrependimento e quebrantamento andam de mãos dadas. Por isso o salmista diz, Salmo 34, verso 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito humilde. Arrependimento e santificação são vias da mesma estrada. Hebreus 12, 14 diz, sigam a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores da fé reformada de todos os tempos, ele diz algo muito interessante. Ele fala assim, quando a palavra de Deus converte um homem, ela tira dele o desespero, não a capacidade de se arrepender. Essa nós não podemos perder. A palavra de Deus tira do nosso coração o desassossego em relação à vida, o desassossego em relação
a razão existencial, o coração, a palavra apazigua. Deus dá paz, mas a capacidade de se arrepender, não. Quando a gente perder essa capacidade, nós precisamos orar a Deus. Nós precisamos urgente orar ao Senhor. Segunda coisa que esse texto nos mostra, uma ordem para uma mudança. Verso 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Fica na versão nova, versão internacional. Deem frutos que mostrem o arrependimento. É um imperativo, não é uma consulta, não é um talvez, uma possibilidade. Duas coisas aqui que nós precisamos aprender. Primeiro, nós precisamos produzir frutos que indiquem justiça interior, não conformidade exterior. Frutos que testifiquem que nós mudamos por dentro. Os fariseus eram imbatíveis nos frutos exteriores. Então o fariseu implicava com Jesus porque ele curava no sábado. O fariseu implicava com Jesus porque ele conversava com um samaritano. Os fariseus implicavam com Jesus porque ele escolheu um publicano para ser do grupo dos 12. Os fariseus implicavam com Jesus quando ele conversava com os doentes, quando ele tocava os doentes, porque era ritualmente impróprio, ritualmente impuro. Os fariseus implicaram com Jesus quando ele entrou no milharal dia de sábado e pegou espigas para se alimentar e deu de comer para os seus discípulos. Eles comiam, para comer eles lavavam os pratos, lavavam as mãos por dentro, por fora, cumpriam um monte de ritual, um monte de observância, mas eram observâncias externas. A ponto de quando Jesus se confronta com eles, quando há um confronto definitivo, Mateus capítulo 24, mais adiante nesse evangelho, Jesus diz para eles: ai de vós fariseus, escribas, hipócritas, porque vocês são como sepulcros caiados. Ou seja, estão brancos por fora, mas estão podres por dentro. Os frutos indicam, meu irmão, que nós mudamos por dentro. Os frutos indicam que nós estamos ligados a Cristo, que nós estamos viçosos, que nós estamos vivendo na plenitude do Espírito Santo, que nós estamos vivendo uma vida saudável como discípulo de Jesus. Os frutos mostram que esse arrependimento não é verbal, mas ele é na vida. Eu mudei na vida, essa palavra de arrependimento se encarnou em mim e agora eu vivo uma nova vida para que os frutos dessa nova vida glorifiquem a Deus, diferente dos fariseus. Então, meus irmãos, ninguém pode ser cristão de fachada. Cristianismo a gente não vive de aparência, a gente vive de essência. Por isso Calvino vai dizer que o cristianismo não é uma doutrina de fala, mas é uma doutrina de vida. E que se o cristianismo for uma doutrina de fala, por mais eloquente que seja aquele que fala estar convertido, se não tiver frutos, ainda não entendeu o que é a fé cristã. Nós não somos o que nós falamos, nós somos o que nós praticamos. Talvez a grande discrepância daqueles escribas e fariseus fosse justamente essa. O discurso e a prática estavam desalinhados. De tal forma que tudo que eles exigiam dos outros, eles não cumpriam neles mesmos. E aí Jesus então vai censurá-los. E João Batista vai censurá-los. Quais são os nossos frutos? Quais são os frutos que o arrependimento produz em nós e através de nós para a glória de Deus? E por último, vejo nessa mensagem de João Batista uma advertência quanto ao juízo de Deus. Já está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore que não produz fruto, o texto diz, será cortada e lançada ao fogo. E vem depois de mim, o texto diz, aquele do qual não sou digno sequer de levar as sandálias, de lavar os pés, e na sua mão está a pá, e ele vai separar o trigo e o joio. E o trigo há de juntar no seu celeiro, e o joio há de ser queimado no fogo inextinguível. Eu acho que hoje nós vemos um evangelho sendo pregado que só prega uma face da mensagem. Nós falamos muito hoje sobre conquistas. Nesse evangelho que é pregado por ele, fala muito sobre a centralização do homem, Deus quase como um servo do homem. Deus quase como uma entidade que existe para viabilizar os projetos do homem. Então eu determino para Deus, e ele faz isso, ele faz aquilo outro. Então eu oro e Deus fica comprometido com a minha oração, e agora vai ter que me atender, vai ter que fazer, vai ter que me dar.
Quando na verdade a mensagem de Deus é uma mensagem de um arrependimento. E se não houver o arrependimento, o inferno é uma realidade. Nós falamos de céu, mas é necessário também falarmos do inferno. Só há duas opções, não há três, né? Ou é salvação eterna ou é condenação eterna. Ou estamos com Jesus, estamos selados para o dia da salvação, ou estamos contra Jesus. Jesus nos disse, aquele que comigo não espalha, aquele que comigo não ajunta, perdão, contra mim espalha. Aquele que receber a Jesus, recebe o poder de ser feito filho de Deus. Não há outro meio termo, ou recebemos ou não recebemos. A mensagem de João é muito clara, precisamos nos arrepender e viver nova vida com Cristo Jesus, para a salvação. A salvação. Que essa mensagem de João Batista, se fosse pregada hoje, em muitos púlpitos, talvez ela não fizesse nenhum tipo de sucesso. Talvez João Batista fosse hoje um profeta radical demais, ou um presbítero radical demais, um pastor radical demais, mas a mensagem é a mesma. A mensagem de arrependimento continua a mesma. O chamado de Deus para a gente mudar nas nossas atitudes continua o mesmo. O convite de Deus para nós mudarmos os nossos valores continua o mesmo. Arrependei-vos e convertei-vos. Quero concluir dizendo, conversão não é um ato único e acabado de um dia, de um momento, de uma hora. Então, a gente se converteu lá atrás, né, em 1890, em 1900 e sei lá eu quando. Conversão é todo dia, porque a nossa velha natureza todos os dias vai inclinar a gente para aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então todos os dias a gente vai ter que fazer uma escolha. Negar o nosso eu, nossa natureza, e continuar fazendo o que Cristo pede de mim, ou não. Então conversão, abrir mão de nós mesmos, é um negócio que tem que acontecer todo dia. E aí é em todo lugar, né? No trabalho, é na casa, na vizinhança, é no trânsito. E no trânsito é um lugar difícil, né? Oh, Jesus amado. Né? Sei lá, cada um tem a sua dificuldade, né, na sua área da sua vida, cada um sabe onde o seu sapato aperta, mas a conversão é de todo dia, é todo dia essa escolha, todo dia esse chamado vai reverberar no nosso coração, vai ecoar na nossa mente, convertei-vos, arrependei-vos, todo dia uma entrega ao Senhor, para que a gente não desvie do caminho dele, não deixe de fazer a vontade dele, né? Que essa mensagem de João Batista possa encontrar guarita no nosso coração, que a gente não se esqueça disso, que o nosso coração nunca esteja endurecido a ponto de a gente se esquecer o que é arrependimento, né? O que é chorar pelo pecado, o que é chorar pelo desagrado, o que é chorar, né? O que é ansiar por fazer a vontade de Deus. Tá? Que Deus nos abençoe e nos ensine a viver assim. Amém?